Bola rolando para mais uma edição do podcast Chama o VAR. Agora que a gente já apresentou todos os clubes que vieram, tanto da Série D quanto da Série B, os clubes que chegaram para a gente esse ano, vamos falar um pouco sobre Copa do Brasil. Já tivemos sorteio da primeira fase, vamos falar de todos os confrontos que envolvem os times da Série C. E para isso, eu que sou o seu apresentador, Celso Peixoto, tenho a companhia do inseparável, do inigualável, do insubstituível Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo bem, Celso, e com você? Cara, por aqui tudo bem, ainda mais que a gente vai ter mais companhia no Chama o VAR, porque está de volta Alê Navarro. Tudo bem, Alê? Olha quem voltou, tudo ótimo, Celso, vamos nessa. E junto com o Alê, junto com o Lucas, junto comigo, temos uma estreia, um estreante aqui. Carlos Luna, seja bem-vindo, tudo bem? Opa, tudo bem, pessoal? Satisfação aí estar com vocês. Vamos nessa, vamos tentar estrear com o pé direito aí, como se diz. Para você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. @PodeChamoVar, seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube, podcast Chama o VAR, é só procurar lá. E também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se/PodChamoVar ou lá na assinatura do PicPay, também no @PodChamoVar. Nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio, que é o Varzão, preço pequenininho, mas que ajuda muito a gente todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um Pix pra gente no horário que você quiser, com o valor que você quiser. É só enviar para chamovarpodcast@gmail.com. Essa é a chave do nosso Pix. Manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? Grupo do Telegram tá aberto. Só procurar Cabine do VAR no Telegram, que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à Série C. Às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai. Mas em geral é só Série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E, por último, mas não menos importante, se você curte o Chama o VAR, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, tá a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novos integrantes aqui para o Chama o VAR até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times. Você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar, beleza? E começando aqui pelos confrontos da chave 3, essa chave que a gente tem dois times da Série C, eles não vão se enfrentar agora, mas podem se enfrentar na segunda fase. O primeiro confronto é Mirassol e Grêmio. Mirassol de São Paulo, Grêmio do Rio Grande do Sul. Para analisar esse confronto, eu trago Alê, você que acompanhou o Mirassol até aqui. O que esperar do Mirassol nessa Copa do Brasil? O time do Mirassol tá muito longe de ser um time ruim. O retrospecto é bom. Você tem ali em campo Zeca, Negueba, Fabrício Daniel, que retornou, tem o Camilo, tem o Luiz Oyama, que jogou muita bola pelo Botafogo no ano passado. O time do Mirassol, o time do Eduardo Batista, é arrumadinho. Ano passado, quando estrearam na Copa do Brasil, vendeu muito difícil para o Red Bull Bragantino a classificação, 3-2, sendo que o Mirassol ficou na frente do placar 2 vezes. Então, a minha aposta é que entre Mirassol embalado e Grêmio recém-rebaixado, dá Mirassol. O vencedor de Mirassol e Grêmio vai pegar o vencedor de Azures e Botafogo, de São Paulo, de Ribeirão Preto. O Botafogo também é um time da Série C e o Azures, que vai fazer a sua estreia na Copa do Brasil, conseguiu vaga após ser quinto colocado no Campeonato Paranaense do ano passado. E confronto não tão difícil quanto o do Mirassol, mas não vai ser um confronto fácil para o nosso Botafogo, né? E o Botafogo que segue apresentando os mesmos problemas que a gente viu ano passado na Série C. O time tem uma extrema dificuldade em marcar gols. Isso está se refletindo um pouco
nesse início de temporada do clube pelo Campeonato Paulista. Né? Eles estrearam com um empate em 0-0 com o Santo André e na segunda partida, aí sim, um grande resultado, uma vitória de 1-0 contra o Santos na Vila Belmiro. Santos que ainda não encontrou o seu melhor futebol nesse início de temporada, mas isso reflete a proposta de futebol do Botafogo. É um time que toma poucos gols, mas que ao mesmo tempo marca por poucos gols. Ano passado, isso não foi suficiente, nem de longe, para levar o time até o acesso para a segunda divisão. Porém, esse início de campeonato da Copa do Brasil contra o Azures, que é um time menor, é um time que está figurando agora, talvez muita gente não conheça o Azures do Paraná, pode oferecer a confiança necessária para o Botafogo finalmente começar a deslanchar em termos de proposta de futebol. O Azures vem de 2 derrotas no Campeonato Paranaense, há de se observar que foram 2 derrotas contra times grandes, perdeu para o Londrina de 1-0, antes tinha perdido para o Paraná de 2-1, e na estreia empatou com o São Joséense por 0-0. Como a gente pode ver também, é um time que com o Botafogo tem uma certa dificuldade de finalizar e de criar jogadas ofensivas. Então, nesse primeiro enfrentamento de Copa do Brasil, sendo o Botafogo uma equipe já tradicional no futebol brasileiro, contra o Azures, que ainda está aí dando seus primeiros passos nas primeiras prateleiras das competições nacionais, pode sim favorecer o Botafogo o fato de ambas as equipes não conseguirem fazer muitos gols, porque o Botafogo pode prevalecer com relação à questão do elenco. Agora na chave 5, temos mais um estreante, o Nova Venécia, campeão da Copa Espírito Santo de 2021, e vai enfrentar o Ferroviário. Ferroviário esse que começou muito bem de novo no Campeonato Cearense, né, Lucas? Será que esse ano vai? Esse ano é o ano do acesso do Ferroviário? Pois é, Celso, é o que a gente sempre se pergunta todo ano, né? Porque todo ano a gente chega aqui e fala, pô, Ferroviário começou bem o campeonato, Ferroviário tá bem, tá formando um time legal e tal. Mas a gente viu, por exemplo, que ano passado faltou um pouco de gás no final. E é o que parece que acontece constantemente com o time na Série C. Mas se a gente vai analisar esse confronto aqui da Copa do Brasil, eu acho que é um confronto interessante, porque o Nova Venécia é um time novo, né? Foi fundado em 2021, foi fundado ano passado, inclusive com a colaboração do Richarlison, aquele que já jogou no Brasil, mas hoje está no Everton, né? Da Inglaterra. E aí, o Nova Venécia ele foi campeão capixaba da Série B ano passado e também foi campeão da Copa, né? Por isso que se classificou. Assim, apesar de ser um time novo, sem muita tradição até aqui, pode ser que surpreenda, né? Vem numa ascensão. Ao mesmo tempo, o Ferroviário, com certeza, até pelos resultados, o time fez 8 jogos no Campeonato Cearense até aqui, nenhuma derrota, né? 5 vitórias, 3 empates, vem muito bem na competição. Então, acho que assim, é um confronto até interessante para a gente assistir, mas eu acredito no Ferroviário. Só acho que depois, se chegar, né, se passar no confronto ali da segunda fase, provavelmente pega um Atlético Goianiense e aí o caldo entorna muito. Mas tirando isso, estamos bem com o Ferroviário. Na chave 8 temos o Trem, que não é de Minas, e vai enfrentar o Paysandu, o Papão, o meu Papão. O Paysandu, que jogou os jogos e está extasiado com a chegada de Dioguinho. Lucas, Dioguinho, empolgou? Olha, eu acho que não dá nem para empolgar, nem para desempolgar, entendeu? O Dioguinho, ele é um jogador extremamente... esqueci a palavra agora. Quando você não consegue... Descompromissado. Não, ele é descompromissado, mas não era isso que eu ia falar. Ele é imprevisível, isso, pronto. O Dioguinho, ele é extremamente imprevisível, então, se a gente pega, ele até fez uma passagem no Ferroviário ano passado, né, no final da Série C,
depois que ele foi mandado basicamente embora do Remo por conta de festa e tal. E ele foi bem, assim, né? Errou os chutes, que era o problema principal do Ferroviário, não era só dele, mas ele criou situações, né, interessantes de gol. E agora no Paysandu começa muito bem. Não é um jogador confiável, pelo menos não se mostrou até então. Então, por isso, eu acho que tem que ir com calma. Agora, pelo confronto, o Paysandu, ele é favorito, não tem nem o que discutir em relação a isso. Se vai passar ou não, se vai ganhar ou não, é outra coisa, e quem tem responsabilidade de passar é o Paysandu, não sou eu que tô falando, né? Mas acho que o Paysandu é completamente favorito. O Trem que classificou porque foi campeão, né, do campeonato estadual. Mas, assim, eu acho que a disparidade de investimento e de clube, até de tradição por si só, ela é bastante grande. Então, assim, eu acho que dá papão. Na chave 10 teremos Lagarto contra o Figueirense. O Lagarto que começou bem no Campeonato Sergipano. O Figueirense, apesar de conseguir essa conquista da Recopa Catarinense, ele já faz um campeonato estadual muito abaixo, não é de hoje. No passado já teve brigando ali na parte de baixo, o Criciúma conseguiu a façanha de ser rebaixado. O Figueirense tentou, não conseguiu, passou de fase graças a uma punição do Hercílio Luz, mas esse ano já começou muito mal também, 3 jogos ali no comecinho, 2 empates em 0-0, uma derrota para o Concórdia de 1-0. O Figueirense vai ter um ano longo, precisa melhorar muito, né, tanto internamente quanto externamente, caso queira uma vida longa na Série C. Mas esse confronto para o Lagarto, eu acho que não tem como. Figueirense favoritíssimo, deve passar sem grandes problemas. Chave 11 agora, Altos e Sport. Vamos chamar pela primeira vez a participação de Carlos Luna. O que você tem sobre esse confronto? Altos, que é o nosso time da Série C, certamente não é o favorito contra o Sport, né? Pois é, Altos e Sport é um jogo, enfim, que é bastante, pode ser bastante parelho, né? Porque o Sport tem tido eliminações nos últimos anos para equipes nas primeiras fases, né, da Copa do Brasil. Então caiu para Tombense, caiu para Juazeirense nos últimos anos. Então eles têm visto com muita apreensão esse jogo contra o Altos lá, né? Falando um pouco do Altos, o Altos está jogando com a campanha um tanto irregular, né, no Campeonato Piauiense. Ele tem exatamente um empate, uma vitória e uma derrota. Então ele empatou com o Coriçaba fora, depois ganhou do Parnaíba em casa 3-0 e perdeu para o River na última rodada do Piauiense. E na Copa do Nordeste, né, queira ou não, é o teste, nível técnico um pouco mais elevado ali. Empatou no Atlético de Alagoinhas, né, num jogo que foi muito contest pênalti, que gerou gol do empate do Atlético. O Atlético jogou com o jogador expulso a parte do tempo. E aí teve um pênalti a seu favor que decretou esse empate muito contestado pelo Altos, né? No final de semana agora eles jogaram contra o Sampaio Corrêa, fizeram gol de frente com Betinho. Aliás, os 2 gols do Altos na Copa do Nordeste foram marcados por Betinho, né? Betinho é aquele jogador com a fama de fazer gols decisivos, né? Ele tem um gol de decisão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, ele tem um gol de título pernambucano pelo Santa Cruz. Ele é um jogador marcado na carreira dele por esses gols decisivos, né? E agora ele já começou a Copa do Nordeste fazendo 2. No caso, no domingo não foi suficiente para o Altos trazer pelo menos um empate contra o Sampaio Corrêa. Depois o Sport ganhou do 7 de setembro de Garanhuns 7-0 no Campeonato Pernambucano. E é isso mesmo, o nome do time é 7 de setembro e o jogo foi 7-0 para quem gosta aí de números. E apesar do 7 ter vindo, foi em Recife o jogo, e o 7 veio com apenas 3 jogadores para o banco de reserva, né? Então o time teve muita dificuldade para colocar a equipe em campo.
Mas mesmo assim o Sport fez a parte dele, fez 7-0. E o principal resultado do Sport foi a vitória no final de semana pela Copa do Nordeste no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, né? O Sport fez 3-2 na Ilha do Retiro, com 3 gols de Mikael. E aí, como esse resultado, né, vencer um clássico é sempre, né, dar aquele gás, mas um banho de água fria, apesar de ser um tanto esperado, foram as vendas do Gustavo e do próprio Mikael. Então os dois estão sendo negociados, né, não vão mais fazer o elenco do Sport. Essa expectativa das peças de reposição, né? Principalmente o Mikael começou o ano muito bem, fazendo 3 gols no Clássico, né? Então vai passar um pouco por isso também, né? Esse jogo contra o Altos, lá no Piauí. Ainda na chave 11 teremos Costa Rica e ABC. O Costa Rica, que também estreia na Copa do Brasil, foi o campeão sul-mato-grossense de 2021, vai enfrentar o ABC, que subiu a Série D em 2021 também. Temos um especial sobre o ABC, temos um episódio somente para falar desse acesso do ABC. Se você não escutou, volta lá, escuta. Vamos deixar linkado o link desse episódio para você. Depois de escutar esse, você clica lá na descrição e vai direto para o episódio do ABC. Mas agora, esse confronto entre Costa Rica e ABC. Ale, o que você tem a dizer sobre esse começo de campeonato potiguar, já que o sul-mato-grossense começa amanhã, visto o dia que a gente gravou? Não temos jogos como a amostra da Costa Rica. Celso, o ABC que vai ter um início de Copa do Brasil bastante interessante mesmo, por questões de bom futebol e também de folclore, né? E quando a gente fala um pouco de folclore do futebol, a gente tem que falar primeiro do adversário do ABC, que é o Costa Rica Sport Clube, ou CREC, também conhecido como Cobra do Norte, que ainda não estreou em 2022, porém vem de um campeonato sul-mato-grossense praticamente invicto. Não deve oferecer muita resistência ao ABC, porque o ABC começou e continua muito bem em 2022, né? O time é o atual líder do Campeonato Potiguar. São 6 partidas jogadas, 5 vitórias e 1 derrota, com incríveis 17 gols marcados. Gols esses que devem muito a Kelvin, o Alisson e Alan Neto, que são os principais responsáveis por esse ataque super prolífico do ABC em 2022. De todas as partidas disputadas no Campeonato Potiguar até agora, o time só teve uma derrota, num completo apagão contra o América de Natal, mas a gente sabe que clássico é clássico, independente da fase do clube. O ABC chegou a jogar melhor que o América, mas deu a impressão ali de que deu uma tremida na hora da responsabilidade de poder matar o jogo contra o grande rival, acabou tomando 2 gols muito rápidos e foi só marcar o seu gol através de um gol contra do América. Mas essa partida não reflete o futebol que o ABC vem apresentando esse ano. Então, as perspectivas são de que o ABC não encontre dificuldades para eliminar o Costa Rica. São 2 times que vêm aí de um repertório recente muito positivo, então acredito que será um jogo de muitos gols. Se vai ser disputado ou não arrisco dizer. Acredito que o ABC tem uma vantagem imensa para cima do Costa Rica, vem embalado e, para os torcedores potiguares, é uma oportunidade de ver bastante gol acontecendo. Na chave 15, mais um estreante, o Tum Tum, vai jogar contra o Volta Redonda. O Tum Tum não é só estreante, ele tem menos de 1 ano de idade, foi fundado dia 1º de junho, já conseguiu um título, foi campeão da Copa da Federação Maranhense, vai
jogar a Copa do Brasil desse ano contra o Volta Redonda, o Tum Tum. Joga o Campeonato Maranhense, já estreou com derrota, né? O primeiro jogo foi adiado devido a casos de Covid, e o Volta Redonda teve um começo um pouco abaixo no Campeonato Carioca. O time, ano passado, foi até semifinalista, mas esse ano começou, já pegou duas pedreiras, pegou Vasco, pegou Flamengo, tomou 4-2 em um, 0-0 no outro. Não tem mais Aleph Manga, não tem mais o João Carlos, então é um time em reconstrução. O Olávio não continuou no Volta Redonda, ele foi para o Campinense. Então, esperava-se uma reformulação do Volta Redonda. Pode ser que aconteça ao longo do ano, né, durante a temporada, mas ainda é favorito nesse confronto contra o Tum Tum, o mais jovem dessa edição e mais um estreante aqui. Agora na chave 17, Campinense e São Paulo, confronto de peso. E Carlos, o que você viu de diferente nesse início de Campinense? Então, o Campinense começou na Copa do Nordeste com um empate náutico, que foi considerado um resultado muito interessante, né? O Franco, assim, muito equilibrado, tanto podia dar um quanto o outro. Teve o destaque para a atuação dos dois goleiros, né? Tanto o goleiro do Náutico e fizeram duas ótimas atuações, né? E com isso foi um resultado de 0-0, né? Que acabou sendo fora de casa para o Campinense. Depois o Campinense enfrentou o Bahia em Campina Grande, né? E perdeu por 3-1. O Bahia abriu o placar, teve uma certa superioridade ali no primeiro tempo. No finalzinho o Campinense empatou, mas no segundo tempo o Bahia conseguiu fazer mais 2 gols e vencer a partida, né? De certa forma não foi o vexame que foi o ano passado, que na Copa do Brasil do ano passado o Bahia ganhou de 7-1 do Campinense lá. Esse ano, longe de ter sido essa disparidade toda, né? O Campinense vem aí do acesso, então vem com um time mais organizado. Vai estrear ainda no Campeonato Paraibano essa semana contra o Nacional de Patos. Razoável a partida, na verdade. Então, o Nacional de Patos vive uma crise muito grande. O presidente anunciou e tá em dúvida aí se vão colocar o time em campo ou não. Mas, de todo modo, o Campinense segue aí o seu curso no início da campanha, né? Pegou uma tabela muito complicada na Copa do Nordeste, né? Logo de cara jogou com o Náutico fora, depois jogou contra o Bahia em casa. Aí agora vai ter 2 jogos pelo Campeonato Paraibano, né? Esse, né, que está em aberto aí contra o Nacional de Patos, de Campina Grande. E depois joga pela segunda rodada contra o SP fora, no domingo já, né? O Campinense começou ali com, enfim, né, são resultados, vamos dizer assim, dentro do esperado aí diante da tabela tão complicada, né? O São Paulo empatou o seu primeiro jogo contra o Ituano em casa, perdeu do Guarani fora, né? E longe de ter sido o sorteio mais amigável para o São Paulo, né? Continuando nessa chave 17, temos um confronto estadual, confronto que já aconteceu esse ano, um confronto que decidiu o Campeonato Amazonense do ano passado. O campeonato foi decidido nos acréscimos. São Raimundo e Manaus. Lucas, vou perguntar para você, que você é o mestre. Confronto dificílimo. Não tá fácil pro Manaus, não vai ser essa moleza, né? Nelson, tô muito contigo, assim. Com certeza, eu acho que vai ser um confronto, até por se tratar de um confronto estadual, que já tem uma certa história, né? Como você bem disse, já com algumas definições de campeonato. Mas acho que, assim, em geral, o Manaus, ele tem mais time.
não só mais time, como mais investimento que o São Raimundo. Então, pela lógica, que no futebol geralmente ela em muitos momentos é falha, mas pela lógica da Manaus, né? Manaus que começou já, né, o campeonato, ganhou do Fast, ganhou do São Raimundo também, né? Então, assim, essa prévia de confronto a gente teve, mas não deixa de ser uma coisa nova, né? Até porque Copa do Brasil e Amazonense tem pesos muito diferentes ali na hora do time entrar, né? Lembrando que a Copa do Brasil é uma válvula para esses times com dinheiro mais modesto, é uma válvula para você fazer caixa, né? Para você conseguir trazer um jogador, para você conseguir pagar o seu salário, para você garantir o lucro do time durante o ano, pelo menos uma folha mais balanceada. Então, assim, times da Série C, em geral, eles têm a necessidade de passar pelo menos da primeira fase. É claro que em alguns confrontos isso vai acabar sendo mais difícil e até aceitável se o time não passar. Mas, por exemplo, nesse caso do Manaus, espera-se que o Manaus passe. Chave 20, última chave, os Castanhal e Vitória. O Castanhal, que joga o Campeonato Paraense, e o Vitória, que foi rebaixado da Série B, é um time que chega pra gente na Série C de 2022. E, igual o ABC, nós tivemos também um episódio especial pro Vitória. Vamos deixar tudo linkadinho na descrição. Quem quiser, depois ali. Quem não escutou ainda, né? Depois que escutar esse, pode ir lá escutar o do Vitória para saber tudo que está acontecendo. Lucas, de novo você, o gênio. É um confronto que é fácil para o Vitória, mas do jeito que o Vitória vem, pode não ser um confronto tão fácil assim, né? Eu acho que é um confronto interessante também para a gente ver, porque se a gente pega o Castanhal, é claro que existe uma disparidade de elenco. O Castanhal tem um elenco muito menos ali povoado com nomes mais conhecidos, até mesmo numa questão de número de elenco é menor. Mas e também o Castanhal não começou tão bem o estadual, na verdade, ganhou do Paragominas, seu compatriota de Série D no ano passado, mas empatou com a Amazônia. Eu não levo tão a sério esse jogo, porque inclusive o jogo foi realizado no CT do Remo, em um dos campos lá, e estava esburacado, acho que tinha chovido, o campo estava cheio de buraco, estava meio pasto ali. Então, eu não acho que dá para levar tão em conta, assim, realmente o campo deu uma prejudicada no futebol. Teve a parte legal do jogo, que foi o cachorro invadiu o gramado, que é sempre muito fofo e bonito, mas eu não levo tão em conta. Mas acho que o Castanhal, por exemplo, ano passado, deu indícios melhores do que esse ano, né? Inclusive tinha o William Fazendinha, que estava no Paysandu até ontem, se eu não me engano, mas pediu para sair, pediu para ser mandado embora, até porque não estava sendo utilizado, é verdade. E até um questionamento que a gente fazia, né? Para que trouxe do Castanhal se não bota para jogar? Agora, se ele também não consegue ganhar a vaga com nenhum dos técnicos que chega, aí também já começa a pensar que talvez não seja só uma questão do técnico não querer colocar, né? Mas enfim, não é esse o ponto. A gente coloca o Castanhal como incógnita. O Vitória também é um time que a gente não sabe tão bem como chega, né? Teve uma estreia interessante contra a Juazeirense, bem puxado, assim. O time não jogou tão bem, mas em determinados momentos você conseguia ver ali uma ideia, principalmente de construção de jogo no ataque, né? O jogo contra o Barcelona de Ilhéus, que inclusive não é o maior de Ilhéus aqueles, né? Brincadeira, porque eu gosto do Colo-Colo. Mas o jogo contra o Barcelona, apesar de 1-0, foi um jogo mais interessante do ataque do Vitória. É verdade que não conseguiu finalizar tão bem. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do time. Assim, o time tem bastante dificuldade para finalizar. Mas criou muito. Assim. Faltou, como diria o seu amigo Carlos Alberto Parreira, Celso, faltou o detalhe do gol, né? Que é tão importante. E no último jogo, o Vitória perdeu para o Jacupa, né? O Jacupa que caiu para a Série D no ano passado.
mas que começou muito bem esse ano o campeonato. O Jacupa até agora está 100%, ganhou todos os jogos que disputou. E é verdade também que, assim, não dá para levar tão em conta o resultado, porque o Vitória teve o Matheus Moraes, o zagueiro, expulso logo com 3 minutos de jogo. Então fica difícil, assim, né, você julgar o confronto por si só, sendo que o time já começou tendo essa desvantagem, né? Dito tudo isso, eu acho que o Vitória ele é favorito para passar, obviamente. Tem jogadores de qualidade técnica superior, tem maior investimento. Só que o Vitória ele está sempre pronto para ter uma crise, né, nesses últimos anos. Então, assim, acho que o Vitória é favorito. Da Copa, ele não teve jogos esse ano, jogos oficiais. Já o Brasil teve 2 jogos até esse momento, empatou os 2. O Brasil naquela eterna reformulação, como a gente viu no ano passado, que era muita troca de jogador durante a temporada, então não conseguia pegar uma forma do time, até por isso foi rebaixado. É um time imprevisível, a gente não sabe como que chega nem para esse confronto no final do mês pela Copa do Brasil, muito menos como vai chegar a estreia da Série C, por causa desse estilo de trocar muito, não só jogadores, como dirigentes, vice-presidentes, treinadores, né? Mas, o Glória não ter ainda jogos oficiais, eu colocaria o Brasil como um favoritismo nesse confronto, mas não vai ser tão fácil assim. Tu poderia esperar num time que está, né, acima não só no campeonato estadual, como também está acima na divisão nacional, porque o Glória não tem. Estamos aqui nos despedindo, primeiramente de Carlos, você que fez sua estreia. Como foi para você estrear no VAR? E junto com isso, deixo o meu abraço e eu até logo. Foi massa, pessoal. Obrigado aí pela acolhida. Obrigado, pessoal, que está nos ouvindo. É isso, foi muito legal bater esse papo aí com vocês, conversar sobre as perspectivas, né, dos times da Série C para a Copa do Brasil. E vamos aí, né? Vamos seguir acompanhando essas equipes até chegar no certame principal aí para nós. Olha, você de volta aqui, fez a palestra no nosso podcast mais uma vez. Um abraço para você. Eu voltei agora para ficar e vocês vão ter que me engolir. Mirassol neles e um abraço, meus queridos. Lucas, como não podia faltar você, deixa aqui o meu abraço, esse integrante mais antigo do Chamo VAR. Valeu, Celso. Abraço pra você, pra todo mundo que escutou a gente, pra galera aí que tá chegando agora, o Ale que tá voltando, né, na participação, o Carlos que tá estreando. Acho que esse ano a gente vai ter muito sucesso aí com essa formação nova do Chamo VAR e espero que todo mundo goste, a gente consiga levar bastante conteúdo pra todo mundo que acompanha, inclusive pedir pra galera acompanhar mesmo, tá? Porque esse ano a gente precisa dar uma crescida aí pra ver se melhora. Esse é um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.